Bem-vindo aí ao podcast, que por enquanto o nome é Áudio no Privado, porque a ideia é como se fosse eu mandando áudio no WhatsApp para você, para você ouvir. Só que é um áudio de, sei lá, 10 minutos, eu não sei quanto tempo vai durar, porque é a primeira vez que eu tô fazendo isso. Quer dizer, eu já fiz podcast antes, mas isso não conta. É muito a primeira vez que eu tô fazendo isso. Aí assim, a primeira coisa que eu pensei criando podcast é quanta gente já fez podcast. Porque esse podcast ele veio da ideia que eu vi depois que eu vi um vídeo do Bruno Hatak. Pra quem não conhece, é um youtuber que era bem conhecido antes por fazer vídeos usando o personagem do Hatak, fazendo uma vozinha do Google. E depois ele ficou conhecido pelo Roblox, né? Pelo Roblox do Clube Penguin. Ele fez um podcast recentemente, aquele podcast que você grava a cara, que é meio estranho, a ideia do podcast que você grava a cara, porque a ideia do podcast é ser só o áudio, mas ele fez um podcast, né, recentemente, falando sobre quando você perde a inocência, né? Eu vi, tipo, é tão legal ver uma pessoa mundana, porque o Bruno Hatak, mesmo que seja um youtuber, ele é uma pessoa mundana, ele é uma pessoa normal, ele não tem nada de filosófico, ele é só um cara que fala de Clube Penguin, ele nem é um cara muito filosófico. E ver ele falando dos bagulhos assim é muito da hora, porque liga muito comigo. Porque eu não sou um cara filosófico, eu não li livro de filosofia, eu não vivo filosofia na minha vida. Eu só vejo vídeos filosóficos, sei lá, de pessoas como Hamlet RL, como o próprio Bruno, né, que às vezes traz alguns vídeos filosóficos, como de vez em quando também vejo coisas de filosofia, como aqueles pensadores, tipo o Pondé, o Mário Sérgio Cortella, esse tipo de cara que faz esses vídeos assim. O Ludo Viajante também, que eu nem sei se ele tem alguma formação, mas é tipo um dos melhores caras pra ver esse tipo de coisa. E sim, o que eu queria falar é esse tipo de galera que não tem nenhuma formação filosófica pra falar alguma coisa e falar sobre as coisas da vida, parece que, sei lá, aproxima a gente dessa galera, né? Tipo, pô, a gente pega ali o próprio Utopia também, ele fez um podcast que é o Diário de um Jovem Moderno. Ele vai falando as coisas que aconteceu na vida dele. Eu ainda não sei se eu vou conseguir falar isso, de todas as coisas que aconteceu na minha vida, mas cara, é muito engraçado. Tipo, eu já vi alguns podcasts dele. O próprio. É meio difícil falar isso, mas eu acompanhava também o Arthur Petri, na época que ele fazia o Saco Cheio Podcast, que ele vinha comentando ali as coisas da semana, que é algo que eu penso em fazer, tanto que tá anotado aqui o roteirinho do que eu quero comentar. Provavelmente vai ser outro áudio, porque esse aqui é um áudio gravado, mas ele fazia um podcast simplesmente comentando as coisas da semana, e é engraçado tu ver ele simplesmente se perdendo no assunto que ele vai falar. Porque eu também tô me perdendo no assunto que eu vou falar. E isso é muito engraçado, porque ele tá se perdendo, ele começa a bater o TDAH, ele começa a falar de outras coisas diferentes, nada a ver com o assunto que ele tava falando, e vai se perdendo. E era muito engraçado ver isso, mesmo que o Arthur ele tenha, talvez, algumas, como eu posso explicar, algumas opiniões muito extremas e muito zoadas, mas, tipo, era engraçado ver esse tipo de cara falando isso. Ele falando que chorava em todos os aniversários, e tu vê isso e pensar, putz, eu não comemoro meu aniversário. E tu vê o próprio Utopia falando no podcast dele, né, Diário de Jovem Moderno, sobre, sobre a vida dele, né, e tu pensar, putz, ele vive uma vida fora do YouTube, todo mundo tem uma vida fora do YouTube, todo mundo tem uma vida fora da rede social. Eu, por exemplo, sei lá, tô aqui deitado na minha cama agora gravando áudio e ninguém imagina que eu tô fazendo isso. Você, talvez, que escute isso aqui, talvez faça alguma coisa ali deitado na sua cama e ninguém imagina que você fez isso. É muito zoado você pensar um bagulho desse. E acaba que a pessoa simplesmente, sei lá, o que é que eu ia falar? Eu lembrei da frase que eu compartilhei no Twitter, que é tipo, tudo que a gente quer é ouvir histórias e contar histórias. Isso vem desde cedo, né? Antes da internet, todo mundo gostava de contar histórias. Eu lembro quando eu era pequeno, minha mãe contava a história do interior dela, de vez em quando ela também conta. Porque na época do interior era isso, tu só compartilhava história contando para as outras pessoas. E sempre era história zoada, né? Tipo, é tipo fofoca. É algo a mais que a fofoca. A história, contador de história é uma coisa pior do que a fofoca. E isso é tipo a base pra, tipo, humor.
O próprio mundo, sei lá, Rodrigo Marques é baseado em contar história. O próprio podcast é baseado em contar história. Quase tudo é baseado em contar história. Séries são baseadas em contar histórias fictícias. Livros são baseados em contar história fictícia. Tudo é baseado em contar história, né? Tipo, tá. Eu tenho que lembrar agora onde é que eu parei. Tá, o que eu queria falar é, de novo, podcast assim, como esse que eu tô fazendo agora, que é um, teoricamente, podcast, ele bem pegado pro que o autor só quer falar. É tipo, eu só quero contar uma história, só quero falar alguma coisa, só quero estar pra fora alguma coisa que eu tô falando. E aqui eu provavelmente poderia só ter mandado no áudio privado de um amigo, por isso o nome, né? Áudio de privado. Só que às vezes eu penso que, tipo, isso que eu quero falar não é algo que eu quero falar pra um amigo específico. Eu posso falar pra várias pessoas, entendeu? E eu acho que muita pessoa tem isso. Até outro amigo meu também, ele gravou um podcast recentemente pra faculdade, que eu também fiz isso, ele faz a mesma faculdade que eu. E ele veio falar pra nós que realmente, depois que tu cria um tipo de conteúdo, dá vontade de criar mais. É recompensador tu fazer alguma coisa, tu fazer uma coisa que é tua, tem tua alma ali, e tu ir lá postar mesmo que ninguém veja. Tipo, isso aqui provavelmente, sei lá, 5 pessoas vão escutar. Talvez tenha menos de 10 minutos, menos de 5 pessoas vão escutar, mas algum tempo, outra hora, pode ter mais gente que escute. E é muito recompensador tu fazer um tipo de coisa dessa, né? É muito legal. Eu também tive fazendo vídeos no TikTok, fico fazendo piadas demais no Twitter, IRL também, na vida real, eu fico fazendo piada, porque é muito recompensador tu ver como a pessoa, como outras pessoas reagem, ou tu tem impacto na vida de outra pessoa. Nem, eu ia falar, nem que seja negativo, mas isso é ruim, eu ia estar sendo um bosta se eu fizesse isso. Mas, tipo, é um impacto que tu vai ter na vida de outra pessoa, mesmo que seja mínimo. Tipo, uma piada que eu fiz é um impacto positivo na vida de outra pessoa, mesmo que ela fique feliz por, sei lá, uma fração de 10 segundos e esqueça totalmente aquela piada. Um vídeo também, nem que seja informativo, é algo que vai impactar aquela pessoa. Talvez eu fale de alguma coisa que vire pra ela uma das melhores coisas do mundo. Uma das coisas que aconteceu isso comigo foi que eu gosto de ver muito vídeo de anime, né? E eu vi o vídeo de um cara que é o Evandro Fusari, que ele fez vídeo sobre um mangá chamado 20th Century Boys, né? Os garotos do século XXI, do século XX. E esse mangá, né, que é um mangá do Naoki Urasawa, ele é um mangá de mistério, de tudo, e mistério muito foda. E basicamente o que eu quero dizer é, eu vi esse vídeo e mais ou menos 6 meses depois eu fui ler o mangá, e esse mangá virou o mangá preferido da minha vida. E hoje eu tenho uma tatuagem do mangá. Então, tipo, imagina que esse cara, que também é o mangá preferido dele, né? Ele sempre falava isso, por isso que eu fui ver. Tipo, esse cara teve impacto na minha vida, que agora a minha vida todinha, toda a história da minha vida é impactada por esse cara. Toda a história da minha vida é impactada pelo Phelps, pelo Selbit, todo esse pessoal do YouTube que criou alguma coisa. É impactado também, sei lá, por quem criou algum livro. Eu não leio muito livro, mas tipo, imagina que é impactado também pelo Naoki Urasawa, o próprio criador do mangá. Que ele também deve ter pensado isso, talvez, tipo, tô fazendo isso e outras pessoas vão ler uma obra mó linda. E a obra do Naoki já é impactada por uma música, que é a música 20th Century Boys. Não, 20th Century Boy, que é do T-Rex. Então o T-Rex foi lá, fez essa música, e essa música também é impactada por outra coisa, e vai indo assim desde muito tempo. E não sei, o que eu queria falar é que muita coisa é impactada. Talvez eu fazendo esse podcast dê ideia pra outra pessoa querer fazer outra coisa, e eu queria falar de outra coisa no outro podcast, só que já vai dar 9 minutos, eu não quero deixar muito grande o podcast. Nem sei onde é que eu vou publicar isso, se vai ser no Spotify. A minha ideia, principalmente, era publicar no YouTube com a gameplay de fundo, só que eu nem sei que tipo de videogame eu posso colocar pra fazer gameplay de fundo de um podcast. Eu não quero botar som de áudio, parece meio horrível. E é isso. Mas é isso, eu só queria falar isso. Esse é o primeiro, eu tinha que fazer o primeiro, senão eu não vou conseguir fazer o segundo. Eu tenho que fazer o segundo já já, não sei se vai ser hoje, pra poder conseguir fazer o terceiro. E tchau.